Olá, Deus abençoe você, os seus caminhos, a sua família, mais uma vez aqui com o programa Ponto de Luz, e vamos estar aqui realizando uma programação muito especial, falando exatamente sobre o que estaremos fazendo neste domingo aqui no nosso Templo Maior. E eu quero começar colocando à sua disposição, você que me assiste agora, a central telefônica, independente, seja você da Igreja Universal ou não, se você está nos assistindo nesse horário, está sofrendo, precisa de ajuda, de um socorro, talvez uma oração vai te ajudar, ou pedir por alguém, né? Ou tirar dúvidas com respeito à reunião de domingo que nós teremos aqui no Templo Maior, você pode ligar agora. O pastor Flávio, na central telefônica, com os pastores, por favor. Olá, pastor Wilton, olá toda a nossa audiência, nós estamos aqui à disposição de todos que estão sofrendo. Você que precisa conversar, quer desabafar, nossa central de atendimento 24 horas à sua disposição. Nosso WhatsApp é o 11 3573 3500, ou você pode ligar agora no 21 23 3202 e já prepare um copo com água, pastor Wilton, daqui a pouco todos estaremos participando de uma oração juntos. Exatamente. Olha, eu quero começar o programa colocando já para todos imagens, produção, do clamor que nós realizamos em favor das famílias. Olha que imagem gloriosa. Você imagine, a Bíblia fala que muito vale a oração de um justo. Quer dizer, a oração de uma pessoa a Deus tem poder. Você tem noção, a força e o poder dessa oração, deste clamor, de pais quando oram pelos filhos, filhos pelos pais ao pé da cruz, a cruz, o símbolo ali de vitória, né? Onde o mal foi vencido, onde o Senhor Jesus prometeu, há uma promessa que diz que Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, por isso esse clamor que nós realizamos a cada domingo. Eu já coloco essa imagem para convocar você para esse domingo agora, às 9h30 da manhã. Você pai que me assiste, você mãe, o que você estaria disposto ou disposta a fazer pelo seu filho? Olha, se tivesse uma solução, eu imagino, lá no Japão, para tirar o seu filho das drogas, se tivesse uma solução para alcançar o milagre na sua família, do outro lado do planeta você viajaria para trazer o antídoto, para trazer ali a solução. Eu não estou pedindo para você ir para outro lado do mundo, não. Estou pedindo para você vir aqui no Templo Maior, neste domingo agora. Avenida Constantino Neri, 1515. E eu digo que vai ser especial porque além do clamor que nós faremos, nós estaremos num domingo mais que especial participando da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um momento de intimidade, de comunhão com Deus. Você que se considera um filho, uma filha de Deus, é impossível, posso assim dizer, você não estar na casa de Deus nesse domingo. Porque você precisa, como filho, filha de Deus, fazer o que Ele pede. Na última ceia com os discípulos, Ele pediu que comêssemos do pão, né, representando o corpo dele, e bebêssemos do cálice, do suco de uva, que nós consagramos, representando o sangue dele. E na última Santa Ceia ele disse, fazer isso em memória de mim. Nós vamos fazer domingo agora. Você que está afastado tem oportunidade de voltar. Eu vou colocar para você, uma coisa é eu dizer para você que a reunião de domingo é importante, funciona. Outra coisa são os testemunhos. Nós vamos assistir uma matéria onde as pessoas falam de seus votos ali com Deus, de suas experiências com Deus. Já volto. Uma reunião indispensável para toda a família. Aqui, na verdade, é a escola da fé, porque é onde nós nos fortalecemos espiritualmente, é onde nós buscamos a paz que precisamos, porque hoje em dia o mundo está terrível e se nós não buscarmos essa paz que vem do Senhor, a gente não consegue vencer. É a oportunidade do recomeço todos os domingos, né? No momento em que a gente se levanta contra a opressão que existe, contra tudo que é pregado aí fora, a oportunidade que nós temos de nos alinhar com a palavra de Deus, né, e fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quem tem a sua família e quiser lutar pela sua família, lutar pela sua vida, o domingo é indispensável. Pessoas desesperançadas recebem aqui o verdadeiro sentido da vida. Cheguei na Universal, como diz a palavra, né? Cansado e oprimido, né? Minha vida não tinha sentido nenhum.
Graças a Deus conheci esse caminho, porque o que eu buscava lá fora no mundo, eu fui achar aqui na igreja, através da palavra, a busca no Espírito Santo. Falava muito mal, falava como aquela coisa, né? Maria vai com as outras, né? Mas graças a Deus eu vim conhecer, entendeu? E até hoje já faz mais de 25 anos que a gente está aqui na presença de Deus. Em primeiro lugar, Deus, né, na vida da gente, e a família. Isso é uma base, é a rocha na vida da gente para dia a dia. E eu tenho certeza que as pessoas tendo isso em sua vida, é só sucesso, só bênção, costumo dizer, e cada dia que passa, daí para melhor. Tá aqui todos os domingos é um privilégio, né? Que muitas mães às vezes não têm, né? Que tá aqui buscando hoje pela minha família, é uma gratidão. Por quê? Porque eu vejo na minha casa bênção, eu vejo na minha casa saúde, eu tenho na minha casa amor, alegria, paz. Eu vejo que Deus guarda, protege a minha família. Não estou 24 horas diante dos meus filhos, mas eu tenho certeza que Deus está, através da minha fé. A confiança no cuidado de quem é maior. Venha para cá, para a Escola da Fé, porque você vai ser feliz, você vai ter uma nova vida e olha, vale a pena. Você vai lembrar do que estamos falando aqui, você vai falar assim, poxa, valeu a pena pedir forças, porque às vezes a pessoa não tem forças para vir até a Escola da Fé, que é aqui na Catedral. Mas quando ela pede essa força, Deus dá, e quando vem, há uma mudança de vida. A pessoa, quando está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, ela não consegue enxergar uma saída. Então faça esse voto, faça esse desafio, né? Venha buscar a sua mudança de vida. Venha com esse propósito, com essa direção. Senhor, eu vou lá entregar todo o meu sofrimento e eu quero que o Senhor se manifeste. Faça esse voto com Deus, faça esse desafio a Deus, porque com certeza você vai ter vitórias e você vai se lembrar do que era o antes e o que Deus fez por você. Porque o seu filho, a sua filha não está perdido. Não está. Para a sociedade pode estar, mas para Jesus não. Jesus já escolheu ele. Então venha buscar, venha lutar pela sua família, venha lutar pelo seu casamento. Você vê muito casamento hoje destruído, né? É triste de ver, mas porque não tem a proteção de Deus. Se você vir buscar, Deus vai guardar, Deus vai dar direção, Deus vai te dar sabedoria, mãe, mulher, esposa. Venha buscar pela sua família, porque não existe outro caminho. Aqui está a felicidade, a paz e a alegria. Eu convido todos vocês que estão assistindo nesse momento aqui com a minha família presente, venha também fazer parte dessa família. Participe da concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã, na Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto Perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas.
Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Um domingo mais que especial, que nós convocamos a todos, independente da sua religião, que essas pessoas que você assistiu alcançaram, é possível também na sua vida. Eu vou lá na central, pastor Flávio com nomes, pessoas ligando para a gente, por favor. Pessoas se preparando para estar conosco neste domingo. Nós temos aqui o Marcos, ele diz: eu estou com a vida destruída, problemas no casamento, problemas financeiros, e eu não aguento mais esse sofrimento. Eu aceito estar neste domingo buscando em Deus a mudança para a minha vida. A dona Eliane Pisiani, ela diz assim: o meu marido está cada vez pior. Os vícios têm levado ele a se afastar tanto dos filhos como também de mim. E eu estou acompanhando a programação e eu aceito estar colocando toda a minha família aos pés da cruz. E esse amigo ou amiga que está acompanhando a programação pode continuar ligando, pode continuar, pastor Wilton, enviando as suas mensagens, nós estamos à disposição. Daqui a pouco eu retorno ao pastor com mais nomes e também daqui a pouco a oração, momento de intercessão em seu favor. É claro, eu digo a grande concentração de Fé e Milagres, uma reunião especial, porque nós vamos ter o clamor pelas famílias, ali o momento de intimidade com Deus, né, o momento da Santa Ceia, e eu sempre tenho começado as reuniões consagrando a água. Eu peço para você que vai estar conosco nesse domingo, traga a sua garrafinha com água, que eu consagro a Deus, eu chamo diante do altar aqueles que estão aflitos, doentes, ou você virá trazer essa água para ser consagrada, para levar alguém que está doente. E nós vamos assistir alguns testemunhos desse tratamento. Veja. Ó, pessoal, levantou da cadeira de roda aqui, ó. Amém, gente? Deixa eu falar aqui com o senhor. Olha aqui para mim. Quanto tempo o senhor não levantava dessa cadeira e andava desse jeito aí? 2 anos. 2 anos? Então anda sozinho. Olha que forte. Para Jesus, pessoal, tá andando. Vai. Vai. Ah, tá voltando. Eu tô quase... Sobe ele no altar, pelo amor de Deus, que o povo tem que ver esse homem andando. Agora, sobe ele aí. Joinha, agora tá joia. Agora tá bem. 2 anos que o senhor eu não conseguia andar sozinho, não? Não. Não levantava? Não. Pode andar, meu querido. Anda no altar aí. Para Jesus. E aí, meu querido? Eu tava sentindo uma dor na minha coluna cervical. Coluna? O pastor orou em mim e eu já... Tava doendo muito? Melhor. Amém. Saiu a dor? Saiu. Tua fé te curou. Tava com dor na minha perna direita, eu não podia nem levantar. Já há 3 meses. Aí passou a dor. Saiu a dor na perna? Saiu. Você não podia levantar, não? Fazer assim que doía. É, e agora tá bem. Tô bem, graças a Deus. Para Jesus, nosso Deus está aqui. Eu sentia uma dor na coluna que eu não conseguia me abaixar. E quando o senhor mandou eu me agachar, eu me agachei e a dor sumiu. Sumiu a dor? Tava quanto tempo já essa dor? 2 anos. Você estava com a dor na coluna há 2 anos? Eu cheguei hoje aqui que eu não estava aguentando. Para entrar aqui na igreja foi difícil. Foi uma luta para mim chegar aqui hoje. Quando eu pedi para agachar, você agachou crendo? Sim, quando o obreiro, o pastor orou em mim ali, eu falei para ele que eu estava com uma dor e ela sumiu. Meu nome é Lauro, eu tive umas crises de ansiedade há umas semanas e uma dor na lombar por uma condição crônica, que é a megapófise transversa. Mas eu creio em nome de Jesus, com essa bênção recebida hoje, que eu estou curado e liberto. Você sentia essa coluna, uma dor, alguma Sim. coisa? E agora, você está bem? Estou bem. Graças a Deus. Um elemento consagrado através da fé. A determinação da cura de enfermidades físicas e espirituais, que através do poder da palavra de Deus, nos garante resultados extraordinários.
Prepare sua garrafa e participe do tratamento com a água consagrada. Neste domingo, às 9h30, na Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo, ou em uma Universal mais próxima de você. Para mais informações, acesse universal.org/localizar. Independente da sua religião, você é o nosso convidado, uma multidão que se reúne conosco aqui no Templo Maior. E um detalhe, nós temos o estacionamento, que eu vou colocar imagens para você agora, o estacionamento totalmente gratuito. Nós temos aí aproximadamente, posso dizer, 400 vagas de estacionamento, você que virá com o seu carro, totalmente gratuito, você não paga pelo estacionamento. Além do estacionamento, nós temos a EBI, a Escola Bíblica Infantil, um espaço dedicado aí às crianças, onde você pode trazer os seus filhos com um documento em mãos, você traga o seu documento em mãos para o controle que nós temos de entrada e saída das crianças. Quer dizer, a gente pensa em tudo para que quando você chegue aqui no Templo Maior, a sua experiência com Deus ela seja completa, tá bom? E eu digo experiência com Deus porque o bem mais precioso que você pode ter ou receber é o Espírito Santo, a mudança que acontece de dentro para fora. Nós vamos juntos assistir o testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Eu já volto. Eu saí do altar e fui parar em uma casa de prostituição. Eu conheci a Universal através da minha mãe. Ela recebeu um convite porque na época meu pai era alcoólatra, fazendo as correntes de libertação pelo meu pai. Eu vi as coisas mudando em casa, participei, do processo de libertação, me batizei, recebi o Espírito Santo. Logo depois, eu fui levantada obreira. Nessa época, eu era muito feliz. Eu era feliz em ajudar o próximo. Tomava conta do Força Jovem, na época. Conheci um jovem, que era o jovem que eu cuidava, e a gente quis se relacionar. Depois que a gente casou, ele era presente, ele tinha paciência, ele estava em casa. A gente continuava firme, Com a chegada do meu filho, ele não era mais aquele rapaz dedicado. Quando eu engravidei da minha segunda filha, foi pior. A gente passou a ser inimigo dentro de casa. E um dia ele foi embora. Eu comecei a olhar para a minha situação, eu, mãe, sozinha, até que a obra começou a ser um peso. Eu comecei a colocar empecilhos. Peguei o uniforme, peguei tudo, coloquei numa bolsa e fui para a igreja, fora do horário de reunião. Cheguei pro pastor e falei, pastor, tá aqui, não quero mais. E aí teve um domingo que eu saindo da reunião e encontrei um ex-professor de dança meu. Você não quer trabalhar comigo? Você tá precisando? Eu falei, tô precisando. Vamos trabalhar comigo? E aí eu me entreguei ao carnaval, Só de um desfile na Sapucaí eu passei a fazer shows nas quadras. E depois disso, eu recebi um convite para trabalhar numa casa de show. E aí, quando eu cheguei lá, que me falaram que eu não ia ficar de roupa, que eu ia usar roupa íntima, é que eu entendi qual era o trabalho que eu ia fazer ali. Lá eu não era chamada pelo meu nome, eu era reconhecida pelo número do meu quarto. E naquele dia, eu fui tratada pior do que um lixo. Mas eu não tinha força para dizer não. Como eu ia conseguir estar ali sóbria? Não tinha como. Então eu tinha que beber. Nesse período, o diabo me fazia lembrar de tudo que eu falei, de tudo que eu me propus a Deus. E teve um dia que eu tive que me prostituir com 3 pessoas ao mesmo tempo. E quando eu terminei, eu fui pro vestiário. Conforme a água caía, eu pedia para Deus para que Ele tivesse misericórdia de mim. Para que Ele me tirasse daquele lugar, porque aquele lugar não era para mim.
que ele me perdoasse. Quando eu saí dali, depois de ter feito essa oração a ele, eu encontrei, voltando para casa, eu encontrei uma obreira, uma amiga minha, da época, e ela me fez um convite. Eu achava que para mim não tinha mais volta, que Deus não ia me perdoar, que a misericórdia dele por mim já tinha chegado ao fim. Mas Deus não é gente. E isso é muito bom. E ele só estava esperando eu voltar. E no dia que eu fui, eu não olhei para ninguém. Aquele mesmo altar que eu botei o meu uniforme, eu me joguei naquele altar. E eu só pedia para ele me perdoar e me aceitar de volta. Foi como se ele tivesse dito: por que demorou tanto? Por que você precisou sofrer tanto? E me batizei. Eu comecei tudo do zero. Era do zero mesmo. Eu começava do zero ou ia ser o mesmo do mesmo. Eu só preciso de Jesus, eu não preciso de mais nada. Nada. A minha prioridade não era nada, a não ser Ele. Eu cheguei na igreja, naquele domingo, determinada a sair dali com o Espírito Santo. Eu só tive a certeza de que Ele era o meu Pai. E depois daquele reencontro, tudo mudou. A minha busca esse tempo todo por uma vida financeira estabilizada, Ele supriu, Ele me deu a oportunidade de servi-lo novamente. Eu tenho certeza absoluta que a hora que Ele me chamar, eu estou prontinha. E assim como Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também. E esse domingo será também especial porque faremos uma unção especial sobre todos. Nós fizemos no primeiro domingo e estamos vivendo isso, esse propósito no mês de novembro, o mês do propósito maior, onde clamamos pelos fiéis que chegarão também nesse domingo apresentando a sua fidelidade por um propósito maior, que é exatamente o ganho de almas. Você que tem participado conosco sabe disso. Nós temos orado, consagrado um azeite com essa finalidade e domingo agora nós vamos clamar a Deus pelos fiéis para que as janelas dos céus se abram sobre a vida de todos aqueles que têm nos ajudado com as suas ofertas, com a sua fidelidade no propósito de ganhar almas, tá bom? E eu vou colocar para você, antes da oração, o testemunho de uma pessoa que neste propósito maior se colocou à disposição de Deus e foi abençoada. Eu trabalhava com cobrança, então eu entendia bem como era não ter as condições de pagar as contas. Então eu via ali a minha família e eu ficava preocupado. E agora, como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou sair do aluguel? Minha preocupação era sair do aluguel, porque quem trabalha quer o fruto do seu trabalho. Eu trabalhava, mas eu não via os frutos. Quando eu casei, eu tinha aquela ideia fixa dentro de mim. Quem casa, quer casa. Então, o meu objetivo, eu comecei no aluguel, mas não era ficar muito tempo no aluguel. Então, logo depois de 6 meses de casado, minha esposa já ficou grávida e aí a minha preocupação em ter casa aumentou. Então, eu corri atrás dessa casa, eu fui na força do braço. Então, me envolvi com pessoas que prometeram para mim facilidade em conseguir casa. Mas essa facilidade se transformou em dificuldade. Quanto mais eu me envolvia assim, com essas pessoas, mais longe eu ficava do meu sonho, que era ter a casa própria, era ter um lugar onde a minha família pudesse ter uma segurança. Por não ter o conhecimento, por não ter uma direção, então eu acabei sendo passado para trás. Já frequentando as reuniões na Igreja Universal, eu vi uma palavra que me despertou sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Eu aprendi que separando o que primeiro pertence a Deus, então Ele ia acrescentar na minha vida o que faltava. Eu passei a obedecer. Antes eu até frequentava, mas ainda não obedecia. Então quando eu entendi, ouvindo a palavra, eu entendi que eu teria que colocar Deus em primeiro lugar. Eu passei a separar
de tudo que passava nas minhas mãos, os primeiros 10% que eu entendi que pertence a Deus, não me pertence, pertence a Deus. Então, quando eu passei a ser fiel a Deus, o que não estava acontecendo passou a acontecer. Nós conseguimos a nossa casa, a nossa família ficou mais abençoada, temos o nosso carro. Então, não foi só as bênçãos que eu aprendi, né? Quando eu passei a ser dizimista, não aprendi só que eu ia ter só as bênçãos, mas acima de tudo, recebi o abençoador. Então, eu tenho hoje o abençoador dentro de mim. Hoje eu tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz na minha casa, na minha família. Chego, não tenho preocupação, não há brigas, não há discussões. Então, lá na minha casa, eu posso dizer que é um pedacinho do céu. Eu sou feliz em todos os sentidos, porque eu tenho o abençoador dentro de mim. Você é o nosso convidado aqui no Templo Maior, neste domingo também clamando por aqueles que são fiéis. Antes da oração, pastor Flávio, vamos incluir alguns nomes de pessoas que estão ligando para a gente. Nós temos aqui a Kathleen, ela diz, eu estou com câncer e preciso muito de oração. E diz, pastor Hilton, estarei neste domingo juntos com todos às 9h30 da manhã. O Janderson, ele diz que o filho Henrique está enfrentando problemas também na saúde e pede oração por ele. E nós continuamos aqui, pastor Hilton, esperando a mensagem de todos, principalmente para esse momento da oração. Nós vamos unir a fé agora. Prepare, por favor, o copo com água. O pastor João Luiz hoje vai unir a fé conosco aqui do estúdio, pedir por toda a cidade de Manaus, por todo o estado aí do Amazonas. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visita, meu Pai, esta pessoa que neste momento ora conosco, essa que acompanhou o programa, viu testemunhos, ouviu uma palavra, que a palavra que ela ouviu, meu Deus, os testemunhos que foram apresentados aqui dentro do programa, venha tocar nesta pessoa agora. Se teve jeito para essa pessoa, também tem jeito para ela que neste momento se encontra no hospital, no presídio, na delegacia. Tem jeito para ela que se encontra na rua, essa que se encontra sem rumo, sem destino, essa que está em cima de uma cama, essa, meu Deus, que foi abandonada pelo pai, pela mãe, essa que foi violentada, essa que pensa que a morte é a saída. Meu Deus, o Senhor mostrou por meio de provas testemunhais que é possível a vida dela mudar. Ah, meu Senhor Jesus, que ela possa ter força, ânimo, para se colocar de pé, de chegar, meu Deus, na Igreja Universal mais próximo da casa dela, de ela participar da reunião que essas pessoas que testemunharam participou. E aí então ela vai ter, meu Deus, acesso a uma vida diferente, acesso a uma alma em paz, acesso, meu Deus, ao entendimento e a direção do Senhor para uma vida nova. Ó Espírito Santo, consagra esse copo com água, meu Deus. Que quando ela beber desta água, todas as enfermidades sejam arrancadas, toda angústia, toda pressão, toda perturbação, vício seja arrancado. Em o nome do Senhor Jesus, que assim como essa oração chega ao ponto final, também chega a um ponto final a dor, o sofrimento e o gemido, e que se inicia, meu Deus, uma nova etapa de vida, e os que creem digam, assim seja, amém. E graças a Deus. Vamos beber do copo com água. Graças a Deus. Participando dessa oração, que Deus abençoe o pastor João Luiz, que sempre está aqui conosco, como o pastor João Carlos também, né? Bem, vivendo esse propósito, clamando pelos fiéis, coloca aqui a Santa Ceia, por favor, produção. Nós teremos nesse domingo, além do clamor especial pelas famílias, uma Santa Ceia para todos. Você que é da Universal, de uma outra denominação, e você que está afastado, tem a oportunidade de retornar, tá bom? Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no São Geraldo. Deus te abençoe.